Certa vez, uma mulher ganhou de seus amigos um filtro de barro. E ela ficou muito feliz com esse presente, pois ela sempre amou o gosto que a água filtrada tinha, pois isso lembrava ela da infância na casa de seus pais. Porém, com o passar dos dias, ela percebeu que o filtro tinha um pequeno defeito e que mesmo após ser fechado, ele continuava pingando constantemente. E ela só conseguiu perceber isso quando chegou em casa um dia e encontrou sua pia encharcada e o chão inteiro da cozinha molhado, pois ela havia passado o fim de semana em um sítio com a sua família. E durante esses 3 dias em que ela esteve fora, aquele filtro conseguiu encharcar a cozinha, um pingo de água de cada vez. Ela, a princípio, ficou furiosa, pois estava muito cansada do final de semana e já teve que chegar em casa e ir secando a pia e o chão. E ela pensou numa solução temporária para aquele problema, que foi a seguinte: colocar um copo no filtro, para que os pingos caíssem nele e não na pia. A cada 1h30, mais ou menos, ela encontrava o copo cheio com os pingos de água que haviam vazado do filtro e aproveitava para beber essa água, já que se tratava de água filtrada. Com o passar do tempo, ela foi percebendo que, por causa desse problema com o filtro, ela passou a beber mais água do que o comum. E isso fez muito bem para ela. Até que um dia ela consertou, ela resolveu o problema do filtro, mas manteve o hábito de se hidratar mais. O que nós podemos perceber nessa história, a lição que nós podemos tirar, é que no tempo certo, alguns problemas que nós enfrentamos no momento transformam a nossa vida para melhor. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seguinte: eu serei mais paciente. Como um ato simbólico, se você tem buscado viver com mais equilíbrio, com mais sabedoria e paciência, escreva isso: eu serei mais paciente. Alguns dizem que a vida seria mais fácil e muito melhor se não tivéssemos que enfrentar alguns problemas. Outros dizem que, sem os problemas, a vida não teria graça. E eu não estou aqui para contestar nem uma fala e nem a outra, mas vamos começar admitindo que, sim, a vida tem problemas. Isso é um fato. Assim como o ar que você está respirando nesse exato momento. Às vezes, o que era para ser um presente amigável, como o filtro que aquela mulher citada na história ganhou, às vezes isso se torna motivo para dor de cabeça. Mas logo depois que ela conseguiu olhar para a situação com mais calma e a uma certa distância, ela se deu conta de que no fim de tudo, o que era um problema inicialmente, acabou melhorando a sua vida. Encarar que a vida tem problemas e tentar tirar o melhor de cada situação não significa ser um otimista cego, que inclusive diria algo do tipo: sem os problemas a vida não teria a menor graça. Não é necessário pensar dessa forma, pois na realidade seria incrível se não tivéssemos que passar por muitos problemas. O que eu tento aplicar à minha vida é o seguinte: já que esse problema existe, o que eu posso tirar dele como lição para a minha vida? Às vezes nós perdemos a oportunidade até mesmo de aprendermos com os nossos próprios erros, pois ficamos apenas nos lamentando
e nos sentindo culpados. Se olharmos para as dificuldades com esse olhar, talvez no tempo certo, aquilo que antes nos incomodava, aquilo que antes era motivo de vergonha ou o que era sinônimo de angústia, se torna algo maravilhoso para nós, se torna algo do qual nós podemos tirar proveito. Nem sempre vamos viver exatamente aquilo que planejamos e queremos, e infelizmente a nossa vida é cheia de imprevistos. Mas veja, felizmente ainda estamos aqui de pé, respirando e podendo aprender com os nossos erros, podendo tentar tirar o melhor de cada situação e aprendendo a enxergar o lado positivo ou construtivo em tudo aquilo que nos acontece. Não precisamos viver nos lamentando e sofrendo por causa de coisas que acontecem com todo mundo. E devemos evitar ao máximo essa sensação de que somente nós passamos por problemas e dificuldades. Não há problema nenhum em ficarmos abatidos por causa das situações ruins que acontecem conosco. Mas precisamos respirar fundo e entender que, no tempo certo, até o maior dos problemas pode nos ensinar uma lição, pode nos transformar e pode nos levar a uma nova fase da nossa vida. Uma fase que talvez não iríamos alcançar se permanecêssemos na nossa zona de conforto. Nem sempre tudo vai sair de acordo com aquilo que planejamos. E algumas coisas dão bem errado na realidade. Porém, outras coisas que dão errado nos levam por caminhos melhores, para lugares melhores e nos transformam em pessoas melhores. Então, nós precisamos aprender a ter mais paciência e esperar o tempo certo de cada coisa e também esperar o momento certo de aprendermos algo e de extrairmos o melhor das piores situações. Quando eu mudo, tudo muda. Você tem buscado ser alguém melhor do que você foi ontem e tem percorrido um caminho em direção a uma vida cheia de saúde mental e de autoconhecimento. Não é à toa que você tem buscado vídeos como esse que você está vendo agora e tem procurado se encher de sabedoria e inteligência emocional. E eu estou feliz por fazer parte dessa sua jornada, pois olha só até onde você chegou. E o mais importante, olhe para tudo o que você ainda vai conquistar. Porém, nem tudo são flores, não é mesmo? Você se sente cada vez mais cheio de conhecimento e sabedoria para lidar com algumas situações da sua vida. Mas na hora de colocar todo esse conhecimento em prática, você muitas vezes não consegue. É como se todos à sua volta estivessem empenhados em não te deixarem melhorar e não te deixarem progredir como ser humano. Pois toda vez alguém te tira do sério, tira você do seu eixo e te deixa com raiva e sem controle. Às vezes parece que só você está mudando e que todos à sua volta ainda continuam a ser os mesmos. Quantas vezes você já ouviu a frase "quando eu mudo, tudo muda", e pensou no quanto ela é errada e totalmente fora da realidade? Isso porque todo mundo que já buscou por uma mudança sabe o quão difícil é vivê-la, principalmente pelo fato de que nada à nossa volta parece mudar junto com a gente, e nos sentimos sozinhos e nadando contra uma maré muito forte, que parece impossível de ser contrariada. Você decide começar a ser menos raivoso, decide adotar uma maneira mais serena de falar, mas na hora de fazer isso, no seu ambiente familiar, por exemplo, todos continuam a gritar. E ao invés de você trazer paz para o ambiente, você apenas é silenciado e passado para trás.
você decide que vai começar a ser mais proativo na sua rotina e chega à conclusão de que precisa passar menos tempo no seu celular e mais tempo fazendo algo útil. Porém, na hora de fazer isso, acontecem diversas situações que praticamente te obrigam a ficar no celular o dia inteiro, resolvendo problemas que às vezes nem são seus. Você decide que vai começar a ter uma rotina mais saudável, porém todos à sua volta começam a te oferecer vários tipos de comidas, uma menos saudável que a outra, numa frequência coincidentemente maior do que antes. Enfim, eu citei alguns exemplos, mas existem várias situações que acontecem e que vêm contrariar aquela mudança que estávamos buscando. Então, de fato, a frase "quando eu mudo, tudo muda" parece ser irreal. Porém, se encararmos esse preceito de outra forma, talvez ele comece a fazer mais sentido na nossa realidade. A verdade é que quando você muda, as coisas ao seu redor vão permanecer do mesmo jeito. Mas se o seu modo de olhar para essas coisas não mudar também, significa que você não mudou de fato. Ou seja, nada realmente mudou, nem internamente, nem externamente. Você precisa se lembrar de que quem está em uma jornada consciente em busca de mudança, de melhoria e de renovação é você. E não há forma de cobrarmos do outro algo que nós estamos fazendo em nossa vida. As nossas expectativas criam um ideal em nossa mente, onde pensamos que, por causa da nossa busca por mudança, todos vão automaticamente seguir um roteiro que nós criamos na nossa cabeça. Mas você já parou para pensar que você também não corresponde às expectativas de alguém? Já parou para pensar que você também atrapalha o processo de mudança de uma pessoa? Sempre buscamos uma forma de nos fazermos de vítima e nos enxergarmos como sendo os mais injustiçados de todos. Mas a verdade é que todos nós precisamos de mudança. Todos precisamos melhorar. E todos nós precisamos avaliar as nossas atitudes. Outro problema que enfrentamos é o de querermos resultados imediatos para coisas que estão na nossa vida desde sempre. Por exemplo, você que é uma pessoa mais estressada, não há forma de você querer que isso mude da noite para o dia, pois quando você fica com a ideia de que o seu estresse pode ser resolvido num passe de mágica, ao se deparar com a realidade, adivinha o que acontece? Você fica mais estressado, consigo mesmo, com as pessoas que te estressam e com as situações desconfortáveis do seu dia a dia. Respire fundo, olhe para dentro de si mesmo com carinho e paciência. Comece a ser mais generoso consigo mesmo, pois dessa forma, ao se tratar assim, você vai acabar desenvolvendo a empatia com as outras pessoas também. E com o passar do tempo, vai começar a respeitar mais o processo de mudança dos outros, pois você estará respeitando o seu processo de mudança. Quando você muda, tudo muda. Tudo o que você sabe a seu respeito muda. Logo, aquilo que você acha que sabe a respeito dos outros também muda. Tudo o que você considera importante muda. E você começa a dar menos valor para coisas fúteis e começa a valorizar mais aquilo que é essencial e verdadeiro. Quando você muda, tudo aquilo que você considerava urgente fica em segundo plano. E aquilo que você nem percebia começa a ser extremamente importante para você. Por isso, mas busque compreender a sua jornada, o seu tempo e o seu caminho, pois dessa forma você vai começar a enxergar melhor o outro. E vai perceber que todos estamos em direção à mudança. Só que uns estão mais lentos e outros estão mais rápidos. Alguns estão mais dispostos e outros estão mais cansados. E tudo bem,
O importante é que tudo vai mudar, pois nós estamos mudando. Não seja perfeito. Já parou para pensar que ao longo da nossa vida nos ensinam que se formos quem realmente somos, nós não seremos amados? Na verdade, na teoria, nos dizem o contrário. Sempre dizem, seja você mesmo, mostre a sua verdadeira face. Mas na prática, todos têm atitudes que nos dizem para fazer exatamente o contrário. Vivemos em um mundo que valoriza a não diferença, tanto em bens materiais, pois querem que todos tenham os mesmos objetos e as mesmas roupas, quanto em aparência física, pois criaram um tipo de rosto e um tipo de corpo e induzem todas as pessoas a correrem atrás dessa aparência, que é a tida como a ideal. Em um mundo assim, quem será que tem a coragem de ser autêntico e verdadeiro? Quando descobrimos que no mundo em que estamos, ao sermos nós mesmos, nós não seremos amados, acabamos criando uma máscara, na tentativa de recebermos o amor das pessoas. Só que, ao fazermos isso, caímos em um grande dilema, pois quando recebemos amor, concluímos que só estamos o recebendo porque estamos usando essa máscara. Ou seja, não conseguimos aceitar e nem acreditar nesse amor, pois ele não está vindo até o nosso verdadeiro eu, mas sim até uma versão de nós mesmos que nós criamos. Por que será que precisamos criar essa máscara, ao invés de sermos nós mesmos? E eu cheguei à conclusão de que nosso verdadeiro eu tem falhas. Tem momentos de raiva, de desânimo, momentos onde ficamos menos sociáveis, onde estamos negativos, enfim, temos muitas falhas e defeitos. E o problema está no fato de que nós não aceitamos isso. Queremos ser perfeitos e acreditamos que todas essas pessoas que admiramos são perfeitas e que por isso nós a admiramos. Mas você já parou para pensar que todas essas pessoas, na realidade, também criaram máscaras por terem medo de não serem amadas? Para ser mais autêntico, você precisa se desapegar da ideia de ser perfeito, pois ninguém é assim. E veja, eu não estou dizendo para você não buscar uma melhora constante e para não tentar crescer, mas o que eu estou dizendo é que não adianta alimentar a ideia de que um dia você vai parar de errar e de que um dia você vai ser perfeito, pois você não vai. E tudo bem, porque ninguém também vai. Quando continuamos nutrindo essa ideia em nossa mente, só estamos atraindo estresse e frustração com a gente mesmo. Pois assim que nós pisamos na bola com alguém, ou que tivermos uma atitude errada, vamos ficar tristes pensando no quão ruim e insuficientes nós somos. Entenda uma coisa, se fôssemos insuficientes, não sentiríamos fome, sede, nem vontade de dormir. As necessidades básicas do ser humano já nos mostram o quão insuficientes nós somos. E existem também as outras coisas que precisamos, como afeto, diálogo, incentivo, compreensão, aceitação. Ou seja, nós não somos perfeitos, somos insuficientes. E tudo bem, pois é isso que nos torna humanos. Faça um exercício a partir de hoje e tente, ao invés de buscar todas as oportunidades de impressionar alguém com seus bens materiais, com seus conhecimentos sobre algo, ou simplesmente com o seu jeito de ser, comece a reparar mais nas pessoas. Olhe as pessoas nos olhos e tente se impressionar com os outros. Acredite, se você quer ser uma pessoa agradável, alguém que os outros gostem de passar o seu tempo, uma pessoa querida, a única coisa que você precisa fazer é olhar nos olhos dos outros.
se interessar pelo que elas têm a dizer e deixar que as pessoas sejam elas mesmas perto de você. Certa vez eu vi um relato de um homem que contou que conversou com uma pessoa desconhecida em uma festa, enquanto um amigo dele observava tudo. Após a conversa, essa pessoa o abraçou e disse que ele era incrível e que poucas pessoas o haviam cativado daquela forma. Quando aquela pessoa desconhecida havia se afastado, aquele homem olhou para o seu amigo e disse: "Você percebeu? Eu não falei nada. Eu apenas ofereci meus ouvidos para aquela pessoa que claramente não estava interessada em ninguém nesse evento, apenas nela mesma." E acredite, a maioria das pessoas é exatamente assim. Eu diria até que todos nós somos assim. Todos estamos pensando em nossos compromissos, estamos constantemente pensando em nossas metas e objetivos, pensando na forma como afetamos a vida das pessoas que nós conhecemos. Pensamos em como algumas ideias que surgem em nossa mente parecem ser ideias milionárias e etc. O importante é você se lembrar de que, ao tentar impressionar alguém, falando de você mesmo e de todas as suas conquistas e pensamentos, você, na verdade, repele essa pessoa. E quando você apenas a ouve, mas eu falo de verdadeiramente ouvir alguém, você consegue cativar muito mais essa pessoa. Todos estamos buscando pela felicidade por meio da perfeição. Mas a felicidade, na verdade, se encontra nos momentos em que permitimos que as nossas falhas e a nossa verdadeira face venha à tona. Expresse o que está em sua mente. Não o tempo todo, pois se lembre, o outro também tem algo a dizer. O outro também tem pensamentos e sentimentos. Então, ouça também o que o outro está dizendo. E dessa forma, você vai deixando de lado a busca pela perfeição e começa a se importar mais com as conexões reais da vida e com o que verdadeiramente importa. Eu sou Edivaldo Oliveira, você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. E se você ouviu até aqui, comente: eu serei real. Que você tenha uma ótima semana.